CBN Eleições 2020. Estamos de volta aqui no CBN Cascavel, segunda edição. Nosso bloco agora falando sobre eleições 2020 e dando sequência à série de entrevistas que a Rádio CBN Cascavel está realizando com os candidatos a prefeito e vice do município de Toledo, nossa vizinha Toledo. O nosso convidado desta quarta-feira é o Marcos Zanetti, ele que é o candidato a vice-prefeito na chapa encabeçado pelo atual prefeito, Lúcio Demar, que concorre à reeleição, concorrendo aí pelo Partido Progressista, chapa pura. Boa tarde, candidato. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN, um prazer a gente poder estar aqui conversando com vocês. Poder falar um pouquinho das nossas propostas, conversar com a população, e o rádio tem esse papel fundamental, então para nós é um prazer poder estar aqui conversando com todos. Satisfação é toda nossa, candidato. Antes de nós começarmos o nosso bate-papo aqui, quero fazer uma breve apresentação aqui do Marcos Zanetti. Marcos Zanetti nasceu em Toledo, tem 37 anos, é empresário do ramo farmacêutico, graduado em gestão pública e acadêmico do 4º ano da Faculdade de Direito. Ele foi eleito vereador no ano de 2012. Zanetti é catequista, vice-presidente do Conselho Administrativo de Igreja, motociclista, presidente da Comissão de Saúde, vice-presidente da Comissão de Educação, vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente. Ele também é membro da Comissão de Desenvolvimento Urbano, secretário da Comissão de Legislação da Câmara Municipal e também presidente do Conselho de Ética. Marcos Zanetti sempre esteve ligado aos movimentos em prol dos caminhoneiros e causas sociais, também defensor dos micro e pequenos empresários, do meio ambiente, da sustentabilidade, do empreendedorismo. Ele também é colaborador do Grupo Transporte Único, também foi sócio, fundador e primeiro presidente da Associação Paranaense de Farmácias Independentes, entre outros títulos, entre outros a fazer. Se eu for aqui falar tudo que tem aqui no seu histórico, candidato, nós vamos aqui levar parte do tempo que nós temos da entrevista aqui, porque são muitos a fazer. E você é sempre engajado, né, nas atividades, nas questões sociais do município de Toledo. Perfeitamente. Eu sempre digo que a nossa biografia, principalmente nós que estamos aí disputando um cargo eletivo pela 3ª vez, nós não escrevemos aí uma biografia em apenas 45 dias de campanha, né? Tudo isso se escreve ao longo dos anos, em todas as ações que nós participamos, e a gente sempre teve uma participação muito ativa, muito antes mesmo de pensar em entrar para a política, né? Em 2012, quando eu disputei a minha primeira eleição, a gente sempre teve uma proximidade muito grande com movimentos relacionados a ações sociais, com o terceiro setor, com a parte das igrejas, o movimento dos caminhoneiros, o grupo Transporte Unido dos Caminhoneiros lá de Toledo, que é um grupo que a gente tem acompanhado há muito tempo. Enquanto tive mais à frente das minhas farmácias, a gente também sempre participou das associações, do empreendedorismo, da associação comercial. Então, tudo aquilo que sempre teve ligado indiretamente à gestão pública, mesmo não fazendo parte da gestão pública, a gente sempre participou. Isso certamente nos credenciou hoje também para estar aí concorrendo a esse cargo. Como é que o senhor vê o papel do vice numa administração, candidato? Olha, eu vejo como sendo de extrema importância, porque eu acho que um governo ele tem que ser feito a várias mãos, mas principalmente a 4 mãos aí, que é, no caso, o prefeito e o vice-prefeito, né? Naturalmente que todos os governos passam por situações de turbulência, por situações onde se requer um diálogo, uma troca de ideias, uma consulta mesmo, ou mesmo até um apoio, algo a ser decidido. E certamente quem senta na cadeira de prefeito recebe pressões todos os dias. Então ter um vice atuante, poder contar com o seu vice é algo de extrema importância. O vice tem um papel fundamental, tem que fazer a articulação com a Câmara, tem que estar ali para atender as entidades de classe, para conversar com o terceiro setor, para acolher muitas vezes as reivindicações da população. Então eu acredito que nós estamos dizendo por onde estamos passando que Toledo terá 2 prefeitos. Essa é a nossa meta, governar a 4 mãos. Muitos vices-prefeitos aí, às vezes, têm um papel meio que figurativo, até figurativo. Outros, como aconteceu até na atual gestão, acabam rompendo, né, com o candidato prefeito, outros acabam desistindo, abandonando o cargo, né? Então, o que o senhor pretende ali é governar diretamente ali junto com o prefeito, tendo um papel extremamente atuante. Com certeza. Eu acho que são nessas horas que a gente consegue medir quem realmente tem fibra para estar governando, quem realmente tem responsabilidade e principalmente compromisso com a sociedade.
eu tenho dito por onde tenho passado que essa relação, essa parceria de prefeito e vice-prefeito, ele funciona como um casamento, não é na primeira dificuldade que você vai desistir, você vai ter, a gente precisa enfrentar as dificuldades, mas mais do que enfrentar as dificuldades é ter maturidade política, responsabilidade e compromisso para conseguir superar. Então, quando existe alguns tipos de eventuais atritos ou divergências, algo muito maior que essa relação interpessoal entre prefeito e prefeito é a comunidade, é a sociedade que espera dos eleitos um bom governo. Então, a vida é feita de superação e naturalmente que encontrando essas dificuldades, vale a maturidade política, vale a fibra de conseguir superar e pensar que as pessoas que nos elegem, os que nos elegeram e as que elegerão os futuros gestores, elas estão dando um voto de confiança e essa confiança não pode ser quebrada no meio do caminho. O senhor tem conhecimento do plano de governo elaborado, né, pela atual gestão, que para a próxima gestão também, o senhor colaborou com com o plano de governo? Tem um ponto forte, né, que vocês planejam para Toledo, para essa próxima administração? Sim, com certeza. Na verdade, essa questão da participação do vice já se deu aí na formatação do plano de governo, onde eu, juntamente com o prefeito Lúcio e toda a nossa equipe, passamos algumas noites ali debatendo, pesquisando, e eu poderia afirmar que a nossa espinha dorsal hoje do plano de governo é a inovação. O nosso mote de campanha é trabalho e inovação por Toledo. A gente fala da inovação porque, historicamente, o poder público tem um rótulo colocado pela sociedade, e isso não é em vão, de que sempre vai muitas vezes na contramão da velocidade com que o mundo paralelamente vai caminhando. A gestão pública sempre teve aquela fama, e repito, não é à toa, de ser burocrática, de ser atrasada, de ser lenta, demorada. E muitas vezes o próprio papel das leis acaba fazendo com que haja uma certa lentidão. Porém, hoje nós estamos em 2020 e eu sempre digo que não dá mais para você viver, o setor público não pode mais estar em 2020, mas a impressão que nós temos é que está caminhando lá em 2005. Nós precisamos estar em 2020 pensando em 2030, 2040. Então, o poder público hoje, com as ferramentas da tecnologia, ele tem todas as condições possíveis de estreitar as relações com a sociedade, de fazer com que a tecnologia seja uma ferramenta importante na comunicação, mas principalmente na gestão pública. É através da tecnologia que a gente vai conseguir fazer com que nós tenhamos mais celeridade, por exemplo, na telemedicina, que já é uma realidade aprovada. Nós precisamos encaixar o fluxo dentro da prefeitura com a Lei Federal da Liberdade Econômica para dar celeridade, para desburocratizar. Então, tudo aquilo que a mão da inovação puder alcançar, nós queremos implementar em todos os eixos da gestão pública, seja na saúde, como eu disse, através da telemedicina, seja na educação, fazendo com que nós tenhamos a tecnologia muito inserida nas escolas municipais e nos CMEs, porque eu tenho usado um exemplo clássico, que as crianças de hoje, elas estão muito mais avançadas no sentido da tecnologia, porque elas já nasceram nessa era. Então, imaginem vocês como é a dificuldade, por exemplo, de uma professora tentar prender a atenção dessas crianças com um giz e o quadro, sendo que a criança em casa tem um tablet, um celular ou algum equipamento eletrônico que acaba sendo muito mais atrativo do que aquela apresentação da professora. Então nós precisamos trazer isso principalmente e também para a educação, para a gente poder estimular cada vez mais essa inteligência, conectar isso também com as universidades. Toledo é polo universitário, a gente precisa se apropriar dessa inteligência que está ali um pouco adormecida, trazer ela para dentro da gestão pública e principalmente e também, não menos importante, as parcerias público-privadas. Hoje, basicamente, o poder público acaba arrecadando para se manter. A gente precisa desmistificar isso. Hoje o poder público tem que ser mais eficiente, mais eficaz, mais célere, e isso se dá através das parcerias público-privadas. As parcerias, elas pulam uma certa etapa burocrática e também fazem com que a economia local seja movimentada. Candidato, o senhor colocou o seu nome à disposição, junto com uma chapa que já está, numa administração que já está em andamento, né? Como é que o senhor vê essa atual administração? Quais os pontos que o senhor acha que precisam melhorar? O que está faltando ainda para o município de Toledo? Bom, eu acho que o município de Toledo, de uma forma geral, tem números muito... como é que eu posso dizer? São números consideráveis, são números que saltam aos olhos se nós fizermos aí uma análise regional.
né, diante de todas as dificuldades que não só o município de Toledo, mas todas as cidades têm enfrentado nos últimos 4 anos, transição de governo. Toledo, infelizmente, acabou ficando sem deputado estadual, que é uma conexão muito forte com o governo do estado, e nós queremos também fazer essa mão do governo do estado, já que sou hoje do PSD, partido do atual governador Ratinho Júnior, então a gente tem essa interlocução muito forte com o pessoal de Curitiba, mas Toledo consegue dar demonstrativos de um desenvolvimento e de um progresso que vai além daquilo que a gente consegue perceber na região. Nós estamos vivendo uma pandemia hoje e o município, mesmo ainda não fechando o ano, nós conseguimos gerar mais de 1.500 empregos mesmo diante da pandemia. Isso que nós não estamos falando que o mês que mais se contrata é o mês de dezembro. Então, eu acredito que a gente vai chegar próximo a 2 mil novos empregos sendo gerados, mesmo tendo aí uma pandemia que vai durar de março até o final do ano, ou seja, 10 meses de um ano praticamente sendo comprometidos e ainda assim nós damos reais demonstrações de que o município está caminhando bem. Tivemos aí a quitação aí de várias horas extras que estavam acumuladas. O prefeito Lúcio pegou da antiga gestão 54 mil horas extras acumuladas. Pagou tudo isso para os servidores, conseguiu efetivar algumas progressões, aumentou o vale alimentação, conseguiu colocar a casa em ordem. Então eu acredito que agora, com toda essa condição financeira salutar do município, agora a gente vem com a cereja do bolo, agora a gente consegue fazer os investimentos necessários. Eu tenho dito que o município não é diferente de uma empresa, ele também é um CNPJ. Então ninguém consegue fazer grandes avanços, grandes investimentos sem estar com as finanças em dia. Hoje a gente tem a segurança de que o município de Toledo está com as finanças em dia. A partir de agora a gente vem fazer com que esses investimentos possam fazer com que a cidade progrida cada vez mais. Eu já quero voltar a falar nesse assunto de geração de emprego também, no destaque que Toledo tem aí a nível nacional no agronegócio. Antes quero, candidato, conversar com o senhor no seguinte: os setores da educação e da saúde sempre são os mais críticos em um município, juntamente com a segurança também. O que está sendo feito por Toledo agora? O que vocês imaginam fazer também, continuar fazendo? Bom, para a saúde nós temos, está previsto em nosso plano de governo, o aumento de novas unidades básicas de saúde. Nós temos em foco aí a atenção básica, a saúde preventiva através das equipes de estratégia de saúde da família. Mas eu tenho dito que nosso eixo da saúde ele quer ser revolucionário. Nós não podemos mais, repito, em 2020, pensar que saúde é feita apenas dentro das unidades básicas de saúde ou dentro dos pronto atendimentos. Ainda que esses sejam ferramentas importantes e relevantes, nós precisamos começar a trabalhar a saúde principalmente a par e passo com a própria educação. Precisamos trabalhar com a terceira idade, mas nós precisamos educar muitas vezes as pessoas também a estarem cuidando de si mesmas. Muitas pessoas gostam de usar os países de primeiro mundo como exemplo, só que não querem na prática fazer terem as mesmas atitudes. Ou seja, além de todo o contexto de saúde preventiva, a gente quer fazer isso muito precocemente, mas muito além da UBS. Fazer onde isso? Nas escolas, nos grupos de idosos. Toledo tem aí uma faixa etária relevante aí na questão da terceira idade. Então a gente quer trabalhar muito com saúde preventiva. E temos naturalmente aí essa questão que não dá para fugir, muito pelo contrário, a gente está tratando desse tema com muita responsabilidade, que é a abertura do hospital regional. Essa questão está muito bem desenhada no nosso governo. Todas as reformas que o hospital necessitou nessa fatídica construção do hospital regional, o prefeito Lúcio recebeu a chave de um equipamento público que foi o maior presente de grego que ele poderia ter. Com os documentos dizendo que o habite estava concedido, e de fato havia um habite, um documento importante que transparece a condição de que o hospital está apto a funcionar. No entanto, quando se traz o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação para fazer a análise e aí então começar os processos para se encaminhar para fazer a gestão, descobre-se nada mais, nada menos do que 11 projetos arquitetônicos de engenharia que estavam em desconformidade com a legislação sanitária, mesmo com os próprios projetos do hospital, ou seja, sem condições, um equipamento hospitalar sem condições de poder atender a população. Então, de lá para cá, foi judicializado, várias pessoas aí estão respondendo o processo com bens bloqueados,
com toda essa situação. Mas, porém, contudo e entretanto, encaminhado agora com mais de 90% desses novos projetos já findados, e a partir daí, então, com mais de 14 milhões que nós já temos aí de equipamentos comprados, esses equipamentos estão guardados aí num local. Depois eu acredito que nós conseguimos findada essa obra, levamos então os equipamentos, fazemos a instalação, já existe um convênio aí com o Consamu, para que o Consamu possa então fazer a gestão e aí obviamente ter a gestão tripartite no sentido dos aportes financeiros, tanto o Estado quanto o município, os municípios, né, que são os 18 municípios da Regional de Saúde que vão se beneficiar desse equipamento, e também com o governo federal. Isso é uma das nossas metas. E obviamente daí na educação também, nós temos aí os espaços maker que estão muito conectados com aquilo que nós falamos, que é a questão da tecnologia. O prefeito foi muito inteligente quando aproveitou esse intervalo das aulas não presenciais para poder reformar as escolas, as CMEs. Fizemos porque eu já me sinto partícipe desse governo agora, apesar de estar na Câmara de Vereadores, mas foram concedidos todas as progressões da categoria dos professores, foram feitos vários processos de melhoria para os professores, formação continuada. Então a gente quer intensificar isso, quer trabalhar na formação continuada, que certamente reflete no nosso IDEB. Nós tivemos escola com 8,5 no IDEB, uma das melhores notas do Brasil. Então os números não mentem. O prefeito Lúcio foi o prefeito que mais investiu em saúde pública, 30,48. Temos um IDEB de boa qualidade. Eu acho que isso nos dá demonstrações de que a gestão foi eficiente, foi eficaz, e agora certamente a gente quer continuar nesse caminho com celeridade, com desburocratização, para fazer com que o município possa melhorar cada vez mais. Candidato, nós estamos nos encaminhando para os minutos finais. Antes de eu lhe dar os seus minutos restantes para que o senhor passe as suas considerações finais, queria que o senhor falasse rapidamente para a gente a respeito. Toledo é destaque na agroindústria, no agronegócio. Para o pequeno produtor, os pequenos agricultores, o que vocês planejam nessa próxima gestão? Bom, nós queremos trabalhar muito com o produtor rural, em especial e também com os pequenos produtores, as energias renováveis. Imaginem vocês que nós temos um potencial gigantesco de renovação, tanto na questão da energia solar, que nós temos muito bem desenhados, mas Toledo hoje é o maior produtor de suíno do mundo. Ao passo que nós temos o maior produtor de suíno do mundo, nós também temos um problema ambiental que são os dejetos de suínos. Então nós já temos um convênio com uma empresa alemã que já está fazendo alguns estudos e nós vamos implementar, principalmente e também nas pequenas propriedades, pequenas usinas de biogás. O que é um problema ambiental histórico em Toledo, nós vamos transformar em energia renovável. Isso nós temos muito bem desenhado. Queremos fazer todo o aporte necessário, como sempre fizemos, já que Toledo é a cidade de destaque no Brasil por ter o maior interior do Brasil em termos de tamanho asfaltado. Foram mais de 142 quilômetros de asfalto recuperados e 80 finalizados, concluídos. Nós queremos fazer muito mais, queremos fazer com que as entidades que estão ligadas ao setor do agronegócio, sociedade rural, sindicatos e tantas outras entidades que estão ligadas ao setor do agronegócio possam estar conectadas à gestão pública e conectadas também ao produtor rural, para que nós possamos trabalhar juntos e sempre fortalecer. Eu acho que esse é o motivo da nossa estada. Nós queremos fazer com que o agronegócio prospere cada vez mais, e eu tenho dito também que se hoje o agronegócio aumenta todos os anos os seus resultados, são por duas principais razões: o trabalho do homem e da mulher do campo e a tecnologia. Hoje a tecnologia aliada ao trabalho do homem e da mulher do campo, os resultados são cada vez maiores. Nós queremos fomentar isso, dando suporte através da Secretaria de Agricultura, suporte através da Secretaria de Infraestrutura Rural, que nós temos lá em Toledo, atendendo todos os produtores da melhor forma possível. Já que o senhor tem 2 minutos ainda restantes, eu queria lhe deixar então à vontade para que o senhor fizesse suas considerações finais. Bom, agradecer mais uma vez aqui a Rádio CBN por estar nos oportunizando aqui a falar com toda a cidade de Toledo e também com a região, com a audiência que vocês têm. Eu tenho uma proposta muito concreta na minha vida como político. Eu que por 2 mandatos fui o vereador que mais apresentou projetos de lei na Câmara Municipal. Tenho me especializado cada vez mais na minha vida pública. A gente tem um histórico
ético e ilibado, e a gente quer fazer com que toda essa energia seja assim agora, nesse momento, usada para a gestão pública. Queremos atender desde aquele bebê que está nascendo hoje em Toledo até o cidadão idoso, fazendo com que as políticas públicas cheguem até essas pessoas, através da educação, através da saúde, através da segurança pública, que também está no nosso radar. Nós somos uma região de fronteira e também merecemos um olhar especial nesse sentido, mas principalmente fazer com que a cidade se desenvolva e progrida. Eu tenho dito também que a melhor política social que existe é o desenvolvimento. Se nós tivermos desenvolvimento, nós temos geração de emprego. Tendo geração de emprego, nós temos geração de renda. Tendo geração de renda, nós temos a segurança e que o cidadão terá a dignidade de chegar no final do mês, conseguir honrar com seus compromissos, fazer o seu planejamento familiar e principalmente fazer com que a roda da economia gire. Se Toledo, diante de todos esses percalços, conseguiu dar demonstrações de bons números, com toda a questão da pandemia que nós ainda estamos vivendo, findando essa pandemia, que eu acredito que nós já estamos na bandeira amarela, eu tenho certeza que o município vai ser referência. Nós temos o Bioparque, que é um grande investimento, que é a menina dos olhos não apenas de Toledo, mas e nem do Brasil, é da América Latina e será do mundo. Então nós queremos formar cientistas de Toledo para trabalhar no Bioparque, e isso naturalmente passa pelas mãos da gestão pública. Todos os investimentos que têm acontecido em Toledo, naturalmente são pelos índices que nós apresentamos. A gente quer fazer com que isso prospere cada vez mais. Agradeço muito a sua participação e desejo sucesso e boa sorte. Eu que agradeço mais uma vez, um abraço a todos. Então, foi o candidato a vice-prefeito Marcos Zanetti, ele que é vice na chapa encabeçado pelo atual prefeito Lúcio de Marque, os dois, tanto Lúcio de Marque quanto Marcos Zanetti, do Partido Progressista. CBN, eleições 2020.